A partir de agora, acessibilidade e justiça. Iniciativas de sucesso, exemplos de superação, a visão do direito, acessibilidade e justiça, oportunidades iguais para todos. Olá, bem-vindo ao programa Acessibilidade e Justiça deste sábado, 16 de janeiro de 2016. Nós ficamos juntos durante a próxima meia hora em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e a satélite para todo mundo ou na internet pelo endereço www.radiojustiça.jus.br. Acessibilidade e justiça, oportunidades iguais para todos. E a nossa produção aqui no Acessibilidade e Justiça costuma dar destaque para projetos e iniciativas de pessoas que se empenham em disseminar informação, trocar experiências e promover boas práticas quando o assunto é o direito da pessoa com deficiência. Por isso, hoje a gente conhece a história do Flávio Lúcio Peralta, do Paraná, no sul do país. Flávio divide conosco o resultado exitoso de um projeto que ele e a mulher construíram após um acidente de trabalho que fez com que ele perdesse os 2 braços. O episódio aconteceu em 1997 e, com o passar dos anos, deu origem ao site amputadosvencedores.com.br. Vamos saber mais? Acompanhe a entrevista. Flávio, eu quero inicialmente agradecer a tua participação conosco aqui. Obrigada por atender a Rádio Justiça. Tá joia. Eu que agradeço essa grande oportunidade de poder compartilhar minha história com todos vocês aí. Pois é, eu quero que a gente comece justamente por aí. Fala um pouquinho da tua história para nós aqui, porque a nossa produção teve contato com um texto e já a partir do site amputadosvencedores.com.br e chamou a atenção a tua história, né? Da forma como todas as coisas foram acontecendo com o resultado que a gente percebe hoje, que é esse trabalho que busca, antes de tudo, também levar informação às pessoas, né? Exato. Tudo aconteceu, eu moro em Londrina, no Paraná, e no dia 21 de agosto de 1997, eu trabalhava numa empresa onde eu era responsável pela parte da alta tensão. Uhum. E quando chegou nesse dia, quando eu cheguei para trocar esse transformador, ali existia uma plantação de cogumelo e o dono estava desesperado porque tinha acabado a luz. Quando eu vi, a chave da baixa tensão estava desligada. Só que a chave da alta tensão estava longe do alcance nos meus olhos. Aí o que eu fiz? Eu voltei o caminhão, tirei os meus EPIs, que é o equipamento de proteção individual, tirei do caminhão, coloquei ele e subi na escada. Quando eu subi na escada, ali eu não testei a rede, eu não usei os meus equipamentos e levaria essa descarga de 13.800 volts. Nesse momento o motorista do caminhão entrou em pânico e desespero e saiu atrás de socorro. E por minha sorte, ali ao lado morava o Dr. Sérgio, que na época ele era chefe da equipe da SEAT aqui em Londrina, no Paraná. O que é a SEAT? A SEAT é o serviço, igual o SAMU. Uhum. O pessoal veio para me socorrer, só que a alta tensão estava ligada e ninguém tinha coragem de subir lá em cima. Então o que eles fizeram? Eles ligaram o caminhão, esticaram uma lança do caminhão MUN, que o bombeiro Hélio Paiva subiu na escada, cortou o meu cinto e me trouxeram ao solo. E ali começou a minha luta, né? Eu sentia muita dor, eu cheguei no hospital praticamente quase morto. Chamaram até um padre para fazer extrema-unção e depois de 10 dias eu voltei. Quando eu estava dentro do hospital, quando eu voltei, ali tinha a possibilidade da amputação dos braços. Quando voltou aos sentidos? Isso, quando voltou, assim, na realidade, quando eu entrei dentro do hospital, eu fiquei totalmente consciente, eu fiquei 10 dias na UTI. Então, essa parte eu não vi nada. Então, essa parte da amputação dos braços ficou por conta do meu pai e da minha mãe. Eu sempre comento nas minhas palestras que não deve ser nada fácil para eles, mas hoje eu agradeço de coração a atitude do meu pai e da minha mãe, que quando eles assinaram aquela autorização, eles salvaram a minha vida. Permitindo a amputação. Exatamente, que quando você vai sofrer uma amputação ou vai fazer uma cirurgia muito grave dentro do hospital, você tem que assinar uma autorização, né? E precisou amputar em razão da alta descarga, eu imagino que tenha comprometido ali na circulação, enfim. Isso, como eu tomei essa descarga de 3.800 volts, quando você olha pro braço, você olha, ele tá normal, sabe? Depende do jeito, às vezes ele parece que ele tá normal, mas por dentro ele tá todo queimado, né? Então você chega numa situação que não tem mais jeito. E foram 6 amputações, né? Então meu pai teve que assinar essa autorização 6 vezes. E aí eu fiquei lá na UTI, a primeira vez eu fiquei 45 dias no hospital,
Demorei 3 anos para ter uma vida normal, entre aspas, que eu não vou ter uma vida normal nunca mais na minha vida. A amputação foi tanto no braço da direita como no braço da esquerda. Entendi. No meu braço da direita eu não tenho mais cotovelo. Tá? E ali é um pouco mais difícil para colocar prótese. E no braço esquerdo eu tenho o cotovelo onde eu uso uma prótese biônica aqui, da Otobock. Tá? Então aqui nesse cotovelo eu fiz várias cirurgias. Então com essa prótese da esquerda eu consigo digitar no computador, eu consigo mexer no mouse, eu consigo tomar uma água sozinho, eu consigo escovar o dente sozinho. Agora, sem essa prótese, eu fico bem mais dependente de alguma pessoa, né? São 18 anos, né? Quase Isso, 19. O acidente faz 18 anos. Bom, e aí começou toda uma vida nova, né? Exatamente, voltou uma vida nova. Eu fui morar com a minha irmã mais velha e eu tive que voltar toda a minha adaptação. A adaptação não é nada fácil, né? Porque praticamente eu perdi todos os movimentos do corpo com o choque, né? Então eu fazia 3 horas de fisioterapia, eu levantava, eu ia a pé fazer fisioterapia, eu deitava numa maca fazendo exercício para poder ter toda a reabilitação novamente. E depois eu fui fazer hidroterapia na água, onde hoje eu consigo nadar sozinho, onde eu tenho todo o meu equilíbrio, né? Que às vezes são as partes do corpo que a gente não se preocupa, né? Aí depois que eu saí de dentro do hospital, que eu corri atrás do tratamento, foi quando eu conheci a minha esposa, a Jane Peralta. Quando ela teve ideia, ela comprou um computador, eu comecei a usar, eu nunca tinha mexido em computador antes. Contratei uma pessoa, ele veio em casa e aí que nós tivemos essa ideia de montar um amputadosvencedores.com.br. Qual era a tua idade na ocasião do acidente? Na época do acidente eu estava com 29. E hoje eu tô com 47, né? Sim. Novinho ainda, né? Agora, Flávio, então, na verdade, nós temos aqui uma situação de um acidente de trabalho. Isso. E de uma adaptação de uma deficiência adquirida, né? Isso. Então, quer dizer, são duas situações muito presentes e pode acontecer com qualquer um de nós, né? Exatamente. Então, com essa montagem do site, porque eu tive aquela dificuldade de colocar o braço da direita, então eu tentei ajudar as pessoas. Aí, depois de um tempo que eu conheci a Jane, que eu noivei, eu casei, depois veio o Vinícius, tá? Hoje nós temos o Vinícius, que é a alegria da nossa casa, tem com 12 anos. E a Jane é amputada? Não, a Jane, ela sofreu um acidente de moto. A Jane, uns 35 anos atrás, ela sofreu um acidente de moto em Umuarama, no Paraná, e ela praticamente ficou com a perna dela toda machucada, a perna da direita. Então, ela usa uma órtese no pé, onde ela não tem aquele momento que abaixa e levanta o pé. Então, ela tem que usar uma órtese, essa órtese levanta o pé dela para ela poder andar. Mas é a mobilidade reduzida que chama, né? Exatamente, a mobilidade reduzida. Então, ela sofre muito, porque hoje ela sente um pouco a coluna, você entendeu? Que faz muito tempo. Então, ela tem que fazer fisioterapia direta, ela tem que estar sempre se cuidando. Então, eu e a Jane hoje, o que a gente se tornou referência? A gente se tornou referência na área da segurança do trabalho. Por quê? Porque eu quis contar a minha história para todo mundo, para deixar todo mundo bem assustado e mostrar o que é um acidente de trabalho na vida de uma pessoa. Então eu conto todas as dores que eu passei, eu conto tudo que eu tive para recuperar o site, eu conto os erros que eu fiz, as pessoas ficam bem assustadas. Então hoje a gente passou de mais de 1.100 palestras, tanto no Brasil e na Colômbia. Porque o que eu deixo para as pessoas? Eu deixo claro para as pessoas que um acidente de trabalho não pode acontecer, a gente tem que evitar. Porque um acidente de trabalho dentro de uma empresa, ele afeta muitas pessoas. Quando você acorda logo cedo, você não acordou logo cedo, você não vai trabalhar sozinho. Você aí na rádio, você não foi trabalhar sozinho. Você deixou a sua família para trás. Você deixou muitas pessoas que você ama para trás. E no meu caso não foi diferente. Você tem ideia quantas pessoas que foi afetado com o meu acidente? Então eu quero contar o meu depoimento para deixar as pessoas bem alertas, bem consciente, que você cuida da sua vida, você cuida da sua saúde e não faça essa mesma besteira que o Flávio Peralta fez e a Jane Peralta fez. E o que é isso, Flávio? É descuido? Foi descuido na ocasião? Na realidade é assim, eu usava na época, eu usava o quê? Eu usava a bota, eu tinha que estar usando a luva, eu tinha que estar usando, o cinto eu estava usando, né, porque eu não caí da escada porque eu fiquei preso, eu usava um aterramento e um aparelho muito importante, ele chama detector de alta tensão. Então eu coloco ele na ponta do bastão e quando ele está chegando a 1 metro, 1,5 metro da alta tensão, o que ele faz? Ele toca um som. Quando ele toca um som, eu sei que ali passa energia viva. Só que, infelizmente, o meu detector não funcionava direito. A empresa não se preocupava e eu muito menos. Então, naquela época, se você perguntasse para mim o que era uma CIPAT, o que era uma CIPA, o que era um IPI, eu ia falar para você, deve ser algum aumento do governo, porque a CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho.
A CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Isso. E o EPI, o Equipamento de Proteção Individual. E naquela época eu nem imaginava o que era isso, né? E hoje a maioria das CIPAs que acontecem no país, às vezes a gente está participando para poder ajudar as pessoas, né? Isso é muito importante, né, Flávio? Porque, como você já mencionou aqui durante a nossa entrevista, são coisas que muitas vezes a gente só se dá conta quando vive. Ou quando algum familiar ou um amigo, alguém muito próximo também passa por uma situação, né? Isso, é verdade, com certeza, né? É igual a história da vaga para deficiente, né? Que a gente passa, né? A pessoa, ela só sente na pele quando ela passa, né? E o reflexo já tá aí, né? Porque... Ela não tem ideia. Eu parei um minutinho e meio, mas você não tem ideia. Você coloca no lugar de um cadeirante, né? Ele para um carro, ele vai ter que abrir a porta, ele vai ter que tirar a cadeira. Você tem ideia o tempo que ele ocupa, o espaço? Isso. E ele não pode ter a vaga dele longe, né? Como que ele vai parar uma vaga muito longe se ele tem uma cadeira e ele tem que ter todo aquele processo? É interessante que a gente até mencione isso aqui durante a nossa entrevista, porque nós vamos trazer mais detalhes ao longo do nosso programa ainda nesta edição sobre o tema. Ah, legal, ótimo. Agora, Flávio, fala um pouquinho mais sobre o site amputadosvencedores.com.br. Qual é o trabalho que vocês realizam de forma simultânea? Porque eu vi ali que existe um material informativo, mas também há o caminho para que as pessoas contratem palestras. Isso. Então, o site, no começo, quando o site Amputados Vencedores foi montado, eu montei porque, como eu tive muita dificuldade, o que eu pensei, o rapaz deu a ideia, falou, vamos fazer o seguinte, você vai montar um site e você vai cuidar. No começo eu fiquei assustado, eu falei, agora, como que eu vou cuidar sem os dois braços, né? Mas falou, não, então com a sua prótese você consegue fazer as coisas e você vai cuidar. E realmente, né, ele tinha razão. Então, com a montagem desse site, foi o quê? Para ajudar as pessoas, para orientar. Eu quis mostrar como que é uma foto de uma prótese, de uma órtese, de um vídeo, de um artigo. Porque eu acredito que todo mundo precisa de uma palavra de motivação todos os dias. E quando aconteceu contigo e com a Jane, vocês encontravam isso facilmente nas redes? Não encontrava. Imagina em 97, há 18 anos atrás, como era difícil. Muito difícil, porque aí eu sofri um acidente em 97, eu fui colocar a primeira prótese em 98, que eu fui para São Paulo. Aí, como eu não consegui usar essa prótese da direita, que eu fiz depois só mais para frente que eu fiz ela de novo, e na época eu não via nada muito disso na internet, né? Nem tinha muito isso, né? Então hoje o site acabou se tornando referência nessa área dos amputados, né? Então ele encontra um depoimento, ele encontra um artigo, ele encontra uma palavra de motivação. Agora, Flávio, para a gente já encaminhar para o final da nossa entrevista, hoje nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor agora no início de 2016. Nós temos aí a mudança no Código Brasileiro de Trânsito. A gente percebe iniciativas de movimentos como o seu, né, da sua família, que buscou ali criar uma ferramenta para disseminar informações. Enfim, a gente tem observado uma maior mobilização em torno dos direitos, das garantias de direitos da pessoa com deficiência. Será que isso é o suficiente, Flávio? Será que nós estamos caminhando, alcançando talvez ali uma maior consciência, a tão aclamada inclusão e mesmo a acessibilidade, porque isso aí é uma outra história? Então, eu acredito que funciona assim, a inclusão ela está dentro de nós, né? Não adianta todo mundo, um governador, um deputado, todo mundo fazer e nós ficar fechado dentro de casa. Então nós temos que começar a fazer essa caminhada, nós temos que sair de dentro de casa. Entendeu? Quantas vezes que eu fui participar de uma feira Reatec em São Paulo, às vezes a gente fica no stand, às vezes procurando as pessoas, dando um abraço, mas a gente não tem ajuda no stand, entendeu? Às vezes as pessoas se fecham, às vezes as pessoas se escondem. Pega o computador ali, um Facebook, um Twitter, ela fica só no computador, entendeu? Mas e o contato? A gente tem a vaga agora para a gente ir no mercado, no aeroporto, etc, etc. Só que nós temos que sair de casa para poder utilizar essa vida, não é verdade? Nós temos que correr atrás. É uma luta muito grande, de anos e anos e anos, né? É verdade, Flávio. Eu quero agradecer a tua participação conosco aqui mais uma vez e lembrar o site, o www.amputadosvencedores.com.br, para que os ouvintes interessados possam acessar a página, entrar em contato com vocês, possam tirar dúvidas e sempre que houver qualquer novidade, por favor, encaminhe para nós aqui no Acessibilidade e Justiça. Pode deixar. Conta comigo, vai ser um grande prazer quando vocês estiverem precisando. Legal. Um abração para todos aí.
Este foi Flávio Lúcio Peralta, um dos autores do projeto amputadosvencedores.com.br. Ele que vive no sul do país, no Paraná, e dividiu conosco informações sobre o trabalho que teve origem em um episódio trágico, como ele mesmo contou ao longo da entrevista, e que resultou na perda dos 2 braços após um acidente de trabalho. Portanto, para saber mais, acesse o www.amputadosvencedores.com.br.